Está começando mais um pós-jogo aqui no Camisa 12. Muito obrigado a todos vocês que estão sempre ligados aqui no canal. Já sabe qual é o nosso ritual. Vai clicando em curtir. Se você não é inscrito ainda, inscreva-se agora. Para quem quiser contribuir com o canal, tem um botão de valeu aqui embaixo. Você pode fazer um comentário como se fosse um superchat ou através do Pix TV camisa12@gmail.com. Aliás, recebi alguns pix hilários nos textos que chegam aí, ainda estou analisando. Cachorrada Podcast, esqueci o nome do cara agora, até achei uma mensagem dele lá no Instagram esses dias. Bora falar sobre Galo e Santos pelo Campeonato Brasileiro, o empate com o mandante, depois de um empate e uma derrota fora de casa, uma goleada que a gente não sofria, um placar, né, que a gente não sofria tantos gols assim há 11 anos, e antes disso uma derrota para o Tolima em casa. Enfim, o recado está dado que o trabalho não está dando certo. Tentarei fazer de forma serena. E quando se discute sempre assim, trazer quem? Tem uma resposta que me incomoda muito, que é qualquer um. Eu falo, pera aí, irmão, aí você já me fez eu mudar de opinião. Se falar qualquer um, eu já sou do time Fica Turco. Porque qualquer um não. É como, traz o fulano. Por quê? Porque o nosso atacante é o Fábio Gomes. Não, peraí, então você só quer substituir problema? Ou pelo menos trazer um gasto a mais? Não. Eu sou do time que se planeja, se corrige um erro, não trazendo um outro, né? Desculpa, tá me incomodando o microfone, não sei se o áudio está legal para vocês. Então, eu não sou desse time do traz qualquer um. O que importa é tirar fulano. Depois que tirar fulano, aí a gente vê o que acontece. Mas o que segura o Antônio Mohamed hoje no Atlético? A escassez do mercado na área. Porque você fala, olha, o Renato Gaúcho não dá por esse motivo, um desgaste institucional em outras negociações com o Atlético, a relação com a torcida, que eu acho que o Renato Gaúcho, por exemplo, a torcida fritaria ele mais, sabe o cara que existe um desgaste. Vou pegar um exemplo hipotético aqui, o Guga, por exemplo. Depois daquele evento lá de 2019, do fim de 2019, qualquer erro do Guga é potencializado à 10ª potência. O Renato Gaúcho, pelo passado dele de provocação e tal com o Atlético, qualquer tropeço vai ser potencializado. Então é um treinador que balança no cargo, no Atlético, quando é apresentado. Aí você tem que vai trazer fulano, é difícil demais. Então o que segura o Turco no cargo dele é a escassez de nomes. Isso é pouco demais. Ló, diminui só um pouquinho o volume. Isso é pouco demais. Isso já mostra o quanto o trabalho dele é ruim. Eu tenho certeza que se fosse um cenário como existia no Brasil no passado, não de bons nomes, mas de vários nomes, porque todos eram pelo menos parecidos, né? Os treinadores, como diz o colega Marquinhos, rodam em todos os times, nunca conseguem nada, mas eles estão pelo menos sempre trabalhando. Mas o Brasil tinha sempre um mercado para você buscar. Hoje, até para treinadores medianos e ruins, é difícil você buscar no mercado brasileiro. Tanto que, concordo com uma frase do Rodrigo Rainer no Twitter, o Flamengo tira um treinador de ponta e volta ao velho ritual de trazer nomes de rodízio, como é o Dorival Júnior. Então, peraí, se é para tirar o Paulo Souza, que é um bom treinador, você vai trazer um nome antigo só porque já é conhecido, nacional, de fácil acesso? Não. Eu só sou a favor da troca, e eu acho que é necessária a troca nesse momento, do Antônio, por uma solução, por um bom nome. Fael, qual é o seu nome? Antes de dar a minha opinião, eu acho sempre isso, qual que seria um bom nome? Quem tem que estar sempre antenado por isso, quem tem que estar sempre com um passo à frente, é sempre o diretor de futebol, que é muito bom remunerado por isso. Hoje eu estava até de cabeça quente lá, a hora que o Rodrigo Caetano reclamou do árbitro, eu mirei lá e tem que reclamar do seu treinador. Tava camarote com camarote assim, tem que reclamar do seu treinador, que o seu treinador que estragou tudo por aqui, né? Tem que crescer com o treinador. Um nome que fez um bom campeonato brasileiro em 2021, que conhece o mercado brasileiro, caso necessite trazer reforço, ele fala, ó, fulano, conhece um pouco do mercado sul-americano,
conhece e já estudou todos os adversários no Brasil e que hoje não é difícil tirar de onde trabalha, é o Vojvoda do Fortaleza. Fael, ele é Z4 do Campeonato Brasileiro nesse momento. Aí a gente estuda o que existe por trás do Z4 do Fortaleza. Estou de fácil acesso aqui nesse momento. É o Lanterna com 6 pontos. O Fortaleza foi para a Copa Libertadores. Tirou todo o foco do Campeonato Brasileiro, conseguiu uma classificação fantástica na Copa Libertadores. Gente, vamos trazer para o cenário Fortaleza. Imagina o Fortaleza indo para as oitavas da Copa Libertadores da América. Volta no tempo em que o Galo, com péssimos times, se aquele Galo conseguisse uma classificação para a Copa Libertadores e uma classificação para as oitavas, a gente já ficava feliz pra caramba. E por que a gente, por exemplo, classificou na Sul-Americana até as semifinais com um péssimo time e começou a afundar no Brasileiro? Não tinha time para tudo. O Fortaleza quis abraçar o que as pernas, quis dar um passo que as pernas não conseguiu. Mas ainda vejo o Vojvoda como um nome interessante para o mercado brasileiro. Quando gravei sobre o treinador lá atrás, antes do Turco ser anunciado, foi um nome que eu opinei aqui. No mais, existem alguns nomes que nós teremos que relevar algumas situações e sim aceitá-los aqui no Atlético, porque, na minha opinião, é questão de tempo. Fael, e a multa do Turco? Fica caro demiti-lo? Eu acho que vai ficar caro se ele permanecer ainda por um tempo aqui. Que pena que faltam 2 semanas, menos que isso, para o confronto contra o Flamengo na Copa do Brasil. Confronto contra o Flamengo, que agora está um pouquinho lá para trás, 15º no Campeonato Brasileiro, acabou de ser derrotado pelo Internacional, mas falta esse confronto contra o Flamengo. Um mês de junho apertadíssimo, mata-mata de Libertadores. O meu medo é ter que demiti-lo depois de uma eliminação nesse mata-mata de Libertadores ou de Copa do Brasil. O comportamento dele na lateral do campo ainda de ser a namoradeira, sabe aquela estátua que você passa na janela assim, quase te mata do coração? Nossa senhora, no escuro, você já tá passando um cagaço na rua. Nossa, tá aquela assim, ó. A nova moda em Minas Gerais vai ser a estátua do Turco, que você vai colocar na janela para dar a impressão pro povo que tem alguém ali vigiando. Imagina se o Turco tivesse pegado um time começando do zero, tendo que construir, contratar, né, dar uma cara para ele. Não. O Turco faz esse futebol ridículo com a equipe que apresentava o melhor futebol do país. Mas assim, disparado. O Atlético fedendo a uísque ganhou do Bragantino de 4-3, sem perna, virando 2, 3 noites seguidas sem dormir. O Atlético dominou a final de Copa do Brasil com o Atlético Paranaense, com o Atlético Paranaense totalmente focado. E o Galo, repito, num fim de temporada ali, já aos trancos e barrancos, com o pé nas costas, tranquilo. Né? Parece que foi emocionante o Campeonato Brasileiro. Não foi. Perdemos lá para o Fortaleza, aí veio aquela sequência de Ceará e Santos. Depois a gente foi perder para o Atlético Goianiense e Flamengo, apertados os 2 jogos, o Atlético Goianiense de virada. Depois disso, foi com reserva do Grêmio. No mais, a gente administrou a situação, existia um trauma, um medo o tempo todo. É a mesma equipe, Everson, Mariano, o Guga, Alonso, Nathan Silva, Arana, Alan, Jair, Zarate no DM, mas estava contando com ele até outro dia, já com o Zarate em campo, a equipe não ia bem e o Zarate também não, mas Nacho, que é o único que a linha, ao invés de descer, subiu, é o único, Keno e o Hulk. Do lado ali tinha Savarino ou Diego Costa formando, mas 95% da equipe, os mesmos nomes. Enfraqueceu um pouco o banco de reservas, mas em relação, por exemplo, às outras equipes que vêm jogando bem no campeonato, ou pelo menos mais regulares, com números defensivos melhores, o que o Atlético deixa a desejar? Por que a melhor defesa, que dominou a seleção Bola de Prata, os mais premiados nos prêmios da CBF, por que os mesmos atletas caíram todos de nível? Peguei um Uber agora, o cara tem que tirar o Nathan Silva, acho que o Alan, e citou mais uns 2 nomes. Aí eu converso com o outro, o cara, se acha que te der um banquinho no Hulk, ele perde aquela máscara ali. Por que hoje a torcida se divide em todo mundo? Eu escuto alguns nomes falando do Nath Fernandes. Por que a torcida se divide tanto em quem tem que sair do time? E repito,
Jogadores que formaram o maior Atlético de todos os tempos. A gente não está falando há 2 anos, há 3, como é o Flamengo, nós estamos falando de 5 meses. Sabe? Então ele pega o grande time e é isso que ele consegue entregar. Imagine se fosse um treinador que pegasse um time de meio de tabela, tendo que formar, tendo que começar um trabalho do zero. Me preocupava muito que o fantasma do Cuca fosse assombrar o Turco de forma injusta, mas não. Hoje toda essa pressão, e raramente se viu uma pressão tão grande pela queda de um treinador, é merecida. Toda essa cobrança é merecida. O Turco hoje só não perdeu para o Santos porque o Everson fez milagre nos últimos minutos. Ele, depois de perder para o Tolima em casa, quebrando uma invencibilidade fantástica de 1 ano, jogando como mandante, de perder uma invencibilidade na Libertadores, de tomar 5 gols, depois de 11 anos, ele quase consegue uma sequência perdendo para o Santos mais uma derrota em casa, não conseguiu por quê? Estava com 1 a mais em campo e porque o Everson fez milagre dentro de campo. Estou tentando falar sem gritar para que se passe a mensagem, para que você compreenda um pouco mais, para que eu mostre fatos e não apenas grite fora Turco, fora Turco, fora Turco. Eu estou mostrando fatos aqui. E um Santos de meio tabela. Eu não estou falando um Palmeiras, um Corinthians que está ali na ponta, não estou falando um São Paulo que se organizou um pouco mais. Eu estou falando um Santos com dificuldade de resultados há algum tempo já. Um Santos que eu achei que nesse Campeonato Brasileiro, quem assiste ao Lateral Esporte sabe, eu coloquei entre os candidatos ao rebaixamento. É fraco esse Santos. É fraco. É um Santos que nos últimos anos a administração, com os dirigentes, ele sofreu muito. Com finanças, está acabando de pagar umas contas aí, teve dificuldade para montar esse time. Então, quando tiver confronto do mata-mata mesmo, eu continuo com a frase que eu falei no último pós-jogo. A gente não está pronto para mata-mata. Aí eu peguei, antes de começar o pós-jogo aqui, os últimos 14 jogos. A gente, quando coça a cabeça assim, gente, na expressão corporal aqui, é porque o bicho está pegando, viu? Peguei aqui os últimos 14 jogos do Galo, começando naquele Curitiba, que a gente estava ganhando de 2 a 0, Curitiba empatou, depois acho que veio América, Goiás, enfim, pegamos essa sequência de empate, que vieram os memes, o Galo empatou mais uma vez e tal, e nos últimos 14 jogos, só 3 a gente não sofreu gol. Nos últimos 14 jogos, só 3 a gente não sofreu gol. Um deles contra o Brasiliense, contra o fortíssimo Brasiliense. Ou seja, é regra hoje o Atlético sofrer gol. Virou regra, a gente perdeu a maior herança, repito mais uma vez. Creio eu que estou argumentando aqui, mas do outro lado 95% das pessoas já têm o mesmo pensamento que eu, mas estou deixando claro que não é só um fora Turco. Mas por quê? Eu estou explicando por quê. Nos últimos 14 jogos, só 3 a gente não sofreu gol. Quem que está nesse sistema defensivo? O Mariano, o Everson, o Arana, o Nathan Silva, o Júnior Alonso, o Jair, o Alan. Mudou todo o comportamento de marcação desde o Hulk. O Alan, nossa, mas todo o comportamento de marcação na saída de bola do adversário mudou. Eu não estou falando só de número friamente, vamos entender por quê. Primeiro eu apresento os números, depois vamos entender por quê. A forma como ele quis marcar é diferente. Não deu certo, ele estragou uma ideia que estava dando certo. Teve um jogador do Atlético que falou numa entrevista de cabeça quente num jogo, não lembro qual jogo, né? Tem coisa que não precisa mudar quando está dando certo, é querer inventar demais. E quando estava só seguindo a ideia do Cuca, só a forma de jogar, estava dando certo. Todo jogo é gol garantido. Para quem aposta na KTO, é só colocar ambos marcam. Eu perdi essa aposta hoje, eu deveria ter feito, eu não perdi, né? Eu deveria ter feito ela. Perdi a oportunidade de apostar na KTO, ambos marcam. Porque eu fiquei, ambos marcam. Podia ter colocado dinheiro. Que aí eu desafio a vida. Me irrita, mas eu ganho dinheiro. De vez em quando eu faço umas apostas assim, viu? Eu aposto lá, o Corinthians vai ganhar do Cuiabá. O Cuiabá ganhou. Perdi a aposta, mas fiquei feliz. Desafio a vida. De um dos dois jeitos eu vou ter que, pelo menos eu ganhei. Aproveita e clica no link da KTO aqui, faça o seu cadastro, utilize o cupom CAMISA12, o 12 por extenso, e tenha 20% do seu aporte inicial
de volta na sua conta. Pode apostar sempre lá no Atlético, vamos firme apostando no Galo aí. Na Copa do Brasil aí vem opções especiais, você pode optar por fulano marca, quem marca no primeiro tempo, quem marca no segundo. É muito intuitivo o painel, a plataforma da KTO, facinho para aprender caso você ainda não conviva no mundo das apostas. Vai lá, se divirta, tamo junto. KTO também no Cachorrada Podcast. Eu queria ter feito um kit para sortear para vocês hoje, mas achei que a vibe não era muito legal de sorteio, então no próximo pós-jogo eu faço um sorteio aqui para vocês. O seu sentimento nos minutos finais era mais de vitória ou você se preocupou com a derrota? Eu vou te falar, comentei no pós-jogo do Fluminense. O Fluminense estava ganhando de 5-3. Eu estava louco para o juiz encerrar o jogo, porque era mais fácil o Atlético tomar o 6º gol do que fazer o 4º. Hoje, eu estava louco para o juiz acabar o jogo, porque estava mais próximo, com o Galo com 1 a mais, do Santos fazer o gol do que o Atlético tomar. Vamos pegar as chances então, o Fael está falando besteira. A melhor chance do Atlético, o Keno traz para o pé direito e tenta tirar do goleiro naquele chutinho colocado dele. O Santos, bola na trave, bate na cabeça do Everson, sai, rebate na trave, tem que sair rasgando. Contra-ataque em que o Santos foi maioria, foram 2. Aquele time que estava perdendo de 2-0 para o Bahia, que você está, quanto tempo aí? Vai dar. Não existe mais. É quanto tempo aí? Meu Deus do céu, a gente está com 1 a mais, mas eles vão ganhar. Acaba logo, juiz. Ele destruiu tudo. Já falei da defesa, eu estou falando agora do ataque. Ele destruiu o poderio ofensivo do Galo também. E por último, a instabilidade emocional. O Atlético, vou pegar mais uma vez de exemplo o jogo contra o Bahia, firme, cabeça, focado, para virar um placar impossível. Um Galo extremamente focado. Todos os jogadores nas coletivas, nas entrevistas destacavam isso. O tanto que o grupo estava focado. Agora, você vê o Alan que voltou a dar cabeçada, como na época do São Paulo ali, o Alan nervosinho de novo. O Hulk, que a última coisa que tem feito é jogar futebol, porque se preocupa o tempo todo e hoje até segurou a onda mais, sabe? Mas descontrolado. O Atlético voltou a uma instabilidade emocional, culpa de uma desorganização tática, reflexo disso. Vitor Martins, não me pediu segredo, vou citar o nome dele, ele fala assim, Fael, quando for falar o que eu comentei, pode comentar lá no pós-jogo que eu assisto e eu assino embaixo. Ele falou, o Hulk não está nervoso com a arbitragem, não está nervoso com o adversário. Ele coloca para fora, é a forma dele externar um sentimento de infelicidade com a própria equipe, com aquela desorganização que está o Atlético. E quando ele falou isso, eu falei, pô, tem razão. É realmente isso que acontece. Quando começou a desandar o negócio ali, o Hever ainda tentou conversar com a turma. Eu fiquei ali de cima assim, observando o Hever. O Hever sempre, quando está o Rubens jogando, ele chega no Rubens, conversa. O Hever ajusta a equipe mais que o treinador. Então o Hever tentou conversar, tentou ajustar, foi ali, foi aqui, e a bola de neve foi crescendo e por fim já não havia que consertar. Era realmente só se salvar até o próximo minuto de jogo. Impressionante. Bom, vamos agora começar numa ordem cronológica da partida. Na escalação, 2 jogadores abertos, que eu estava doido para ver de novo no Atlético. O Sentim, que assiste sempre também o pós-jogo, falou assim, Fael, a escalação que você queria, o Savinho no lugar do Ademir. Eu temia que fosse o Sacha e não o Keno. Não pela atuação do Sacha, que vem fazendo até um bom ano, já fez em 2021, mas permanece. Mas a disposição das peças dentro de campo, eu queria ver esse Galo novamente, estava com saudade disso. O Keno aberto aqui e um jogador como era o Savarino pelo lado aberto, funcionando, que poderia ser o Ademir, mas não funcionou. Então nos 20 primeiros minutos de jogo funcionou, foi bem. O Keno é diferente para o drible, o Keno é diferente para se preocupar um pouco mais com o Arana ali, quando o Arana precisa de um help. Me surpreendeu a parte física do Keno, mesmo que estivesse pregado no fim do jogo, eu imaginei que isso aconteceria bem mais cedo. Então,
Vez ou outra, o torcedor fala muita besteira vez ou outra. Até comentei com a Laura na hora que a gente estava chegando em casa agora, eu falei assim, nossa, tem umas coisas que eu escuto que... Falou, irmão, ainda bem que o dirigente não ouve esse tipo de discurso, porque senão ia estar pior do que está agora. Mas, às vezes o torcedor tem razão. Né? A gente pedia o básico, o Savinho no lugar do Ademir. A confiança do Savinho no drible, na arrancada, no contra-ataque, na tomada de decisão de ir para um contra um. Você vê a diferença de confiança do Sávio para o Ademir. Era o básico a se fazer. E não tem que fazer porque, tipo, tô com a corda no pescoço para ser demitido, vou fazer para agradar. Você é pago e muito bem remunerado para ter uma percepção dessa mudança com antecipação. Você não tem que fazer depois do 5º jogo ruim daquela peça ali, você já, peraí, eu tenho um plano B aqui. Eu vou colocar o Savinho desde o começo do jogo aqui, a não ser que venha de cima, para cima do treinador. Tá vendido, não podemos machucar esse menino, não podemos entregar mercadoria quebrada aqui, então pega leve, a não ser que... Aí o diretor agora, Ademir não dá mais, coloca o menino, coloca, vai. Aí é outra história. Mas eu fico sempre incomodado quando o treinador faz algo que dá a impressão de que foi pela pressão externa da arquibancada. Tipo a saída do Ademir e a entrada do Savinho. Eu quero um técnico, a palavra o técnico, que eu uso sempre esse exemplo. Quando eu trago um cara para consertar a torneira da minha pia que está quebrada, eu não quero um cara que fica olhando ali, vamos insistir mais um pouco nesse remendo aqui. Não, o problema é esse, técnico, não sou eu não tenho conhecimento, ele tem, por isso eu contratei ele. Né? Igual nas substituições, a dificuldade que ele tem de fazer meio que o óbvio às vezes. Eu não estou falando de fazer o algo a mais, ele tem a dificuldade de fazer o óbvio às vezes. E nessa saída do Ademir, o que demorou foi impressionante. Né? E o Keno pelo lado esquerdo já melhora, o gol sai por ali, né, no cruzamento do Keno pro Savinho. O Keno nessa sequência agora, Deus abençoe, não deixa lesionar mais não, porque é outro lado esquerdo. Não que o Rubens estivesse mal, foi bem contra o Avaí, foi bem contra o Palmeiras, mas Keno e Arana tem um potencial enorme, o Arana já aparece, finaliza alguns jogos ali, vai ser uma dupla que vai salvar, mas o Savinho pelo lado direito, mês que vem acaba já, né? Aí o Savinho sai. Aí como que chega o Pavão parado há tanto tempo? Quanto tempo que ele vai poder estar à disposição, entregando bem? Foi o que? Um erro de planejamento de elenco. Eu acho que a situação do Turco, ela é tão caótica que a gente cobra pouco, sabe, do Caetano. De como o Savinho vai sair mês que vem, aí chega o Pavão, em qual jogo, qual rodada o Pavão estará à disposição. Tira o Savinho hoje, que ele não estará aqui para a reta final da Libertadores, o Pavão não pode disputar a Libertadores, tira ele. Quem que seria hoje? O Sacha ou o Ademir. Tira o Sacha do banco de reservas então e coloca no time titular. Como seria o banco para a Libertadores hoje? Só o Fábio Gomes e até sem o Savinho, porque o Pavão não está. Olha, é o que eu estou falando. Quem é bem remunerado tem que ver lá na frente. O Savinho não estaria no jogo de hoje, corta. Beleza? Então o Sacha estaria no time titular. Beleza? Ademir e Fábio Gomes no banco hoje. E a criação de 2020 para cá, você pega quantos jogos assim, o Caleb chegou inflamando o jogo, resolveu. Eu me preocupo demais e acho que deve ser cobrado, não é só o Turco não. Então o Rodrigo Caetano recebeu uma mensagem de cima que não podia gastar, tinha que vender, tinha que enxugar a folha salarial. Então, empurra a bucha também. É o que eu falo. A bucha está na mão do Turco, mas não é só dele. Empurra pro Caetano, não é só dele. Vamos cobrando, vamos dividir então essa cobrança de forma igualitária aí. Continuando a escalação, eu tinha um medo de que o Guga vinha numa boa sequência, que com a entrada do Mariano, quando fosse acionado de novo, demorasse um pouco a entrar no ritmo, mas voltou ainda no nível legal. Eu sei que o Guga joga bem quando o pessoal hoje reclamou do Alan, do Jair, que está muito mal.
Erro infantil, Jair. Reclamou do Alan, reclamou... Porra, até do Nathan Silva reclamaram comigo que eu não estava em campo, reclamou de um erro de saída do Hever. Quando o Guga passa em branco, e é um cara que a torcida pega muito no pé, você já sabe que o cara foi bem. E o Guga hoje fez algo que eu acho muito legal, que é ele ir bastante por dentro, preencher bastante o meio. Quando cola na linha lateral, eu gosto que o Arana vem para cá, e quando o Arana tá lá na linha lateral, o Guga fez isso muito bem hoje. O Arana colou na linha lateral, lá perto do Keno hoje, o Guga se aproximou um pouco mais por dentro. Eu queria que ele fizesse um pouco mais, o Sampaoli exigisse um pouco mais dele, deu certo, e depois o Cuca já utilizou ele de uma outra maneira, mas hoje o Guga teve esse comportamento que eu gosto demais. De qualquer jeito, a organização durou 20 minutos. 2 minutos antes do gol, eu mandei para o grupo do apartamento aqui, né, os amigos que frequentam e tal. Falei, olha, pode ganhar hoje, mas está desorganizado, e a organização só durou até os 20 minutos do primeiro tempo. É impressionante como que depois disso o caos imperou novamente. A impressão que dá é que o time sai do vestiário, na conversa, no gás, no grito ali, no foco, vai na transpiração, e depois quando é exigida a organização, aí você não encontra, que é o dedo do treinador. Eu já citei o São Paulo 2, 3 vezes hoje, olha só o que a gente está fazendo. Quem que foi fritado na era São Paulo? Alan, um dos zagueiros, que era o Hever ou Igor Rabelo pelo lado direito, ao lado do Alonso, era um ponto fraco aquele lado direito da defesa. Alan, o zagueiro do lado direito, e o goleiro, o Everson. O Alan, mal hoje, perdido, que para mim era o pilar do time do Cuca que eu falava. O que joga a bola, o Alan, é brincadeira. Era um dos últimos que não estavam sendo queimados pelo Turco, mas já está sendo também. Já tinha sido o Zarate, antes de ir pro DM, estava mal. O Vargas estava mal. O Hulk caiu o nível. Tem mais. O Keno estava mal, antes de ir pro departamento médico. Tem mais. Quem mais caiu o nível aí? Tem mais. Eu podia ter colocado a planilha do elenco aqui. O Alan está indo para o mesmo caminho. Quem que é o zagueiro pelo lado direito? Nathan Silva. Eu sou o escudo ambulante do Atlético, eu vou em açougue, eu vou em padaria, todo mundo só fala de Atlético comigo. Nathan Silva, eu ouço mais o nome dele. Quem estava lá? O Godin. Godin não joga há quanto tempo? Continua o mesmo problema sem o Godin. É o mesmo retrato. O São Paulo, vamos atacar. Não preocupa com a defesa não precisa nem treinar. Ataque. Fritou. O Alan não servia para jogar no Atlético, o Everson era o pior goleiro do mundo. Se continuar com essa ideia de jogo do Turco, em 3, 4 partidas a torcida vai voltar a cobrar do Everson. Começou a cobrar lá da frente, caiu no Jair, já estamos perdendo o Alan. O próximo, a defesa já está sendo criticada. O próximo a ser fritado pela torcida, graças ao Turco, será o Everson. Não tenho dúvidas disso. Agora sobre a tabela planejada, perdemos 2 pontos para o Coritiba, 3 para o América. Não, na tabela planejada, clássico em Minas Gerais é derrota. Inclusive vale para Flamengo, Corinthians, sempre um clássico, Palmeiras, um clássico em casa que não seja de um time que briga pelo título, é derrota. Então perdemos 2 pontos para o Coritiba, 3 para o Goiás, perdemos 2 para o Santos hoje, e vai aumentando a lista. E o desempenho em relação ao time campeão, ganhamos do Santos ano passado, que não era um Santos fantástico também, mas ganhamos. Com o árbitro prejudicando, mas ganhamos. Na transpiração, mas ganhamos. E a gente continua perdendo ponto. Até quando? Sei. Talvez a zona de conforto causada por dezembro de 2021 vai fazer a gente permanecer ainda com o cenário aqui sem mudanças, né? Por um bom tempo ainda. Vamos que vamos. Boa semana a todos, semana abençoada. Tentei fazer um pós-jogo com a boca seca. Gente, quem me conhece sabe que eu sou extremamente tranquilo. Pra mulher hoje se afastar de mim no estádio, que eu tava meio exaltado e meio nervoso, é porque o bicho pegou. Desculpa quem tava lá no camarote da Brahma, que eu tava meio exaltado hoje. Hoje esquentou minha cabeça mesmo. A boca tá seca aqui, mas falei num tom baixo.
tom educado, bacana, cordial. Gente, tava despedindo e a câmera travou porque deu 30 minutos de pós-jogo. Grande abraço pra vocês. Tchau.